Gravando, presidente. Obrigada, Oswaldo. Então, bom dia a todos e todas. Então, vamos iniciar a sessão de julgamento da quarta Câmara Julgadora do dia 17 de setembro de 2025. Então, temos aqui os advogados presentes. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Temos aqui alguns processos que saíram em vista, né? E temos também um que não é vista, então vamos começar por esse, que é a Eletropaulo, que é a doutora Vitória, que vai fazer a sustentação oral. Os demais, como provavelmente já foram feitas as sustentações orais, depois eu vou até olhar, né? Mas normalmente quando sai em vista. Então, nós vamos iniciar pela Eletropaulo Metropolitana, que é a doutora Vitória. Nos ouve, doutora Vitória? Então, é o auto de infração 5.051.905. Doutor Rubens é o relator, o recurso ordinário do contribuinte. Doutor Rubens vai fazer um breve relato e depois eu passo a palavra para a patrona. Então, Rubens, é com você. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse auto de infração se trata de acusação de crédito indevido do imposto. São estornos de débitos sem apresentação das notas fiscais estornadas ou das notas fiscais substitutas, né? Já trabalhamos em casos semelhantes, normalmente distribuidoras, né, de energia elétrica, emitem milhões de notas fiscais, várias são canceladas ou tem alguma ação judicial do contribuinte, etc. E muitas vezes esses débitos precisam ser estornados, mas muitas vezes o contribuinte faz isso sem juntar as provas necessárias para vincular o estorno às notas fiscais onde o débito teria sido cancelado, esse tipo de coisa. Então, quando o contribuinte não consegue fazer esse link, né, mostrar para o fisco a correlação correta, o crédito que ele se valeu para estornar o débito é glosado por falta de comprovação das notas fiscais que teriam sido, onde o débito teria sido cancelado. Em suma, é isso. Obrigada, Rubens. Então, a palavra com a patrona, doutora Vitória, para a sua sustentação oral por 15 minutos. Muito obrigada. Excelentíssima senhora presidente, ilustres julgadores, excelentíssimo relator, a todos aqui presentes, meus colegas também, bom dia a todos. Como já adiantado, eu represento a Eletropaulo, no recurso ordinário contra auto de infração número 5.0519050, e eu venho demonstrar que o auto de infração ele não pode subsistir, seja pelo prazo de decadência que já foi ultrapassado, seja pelo mérito da glosa dos créditos de ICMS, quais, conforme já citado no recurso, quais eu também vou novamente falar, foram devidamente apurados e pagos. Preliminarmente, eu queria destacar que os créditos questionados eles referem-se ao período de janeiro a dezembro de 2019. Sendo assim, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para tributos por lançamento por homologação, como é o caso, o prazo para cobrança é de 5 anos, mas a partir do fato gerador. Até porque o artigo 173, inciso 1 do CTN, ele só se aplica quando não houve pagamento antecipado ou quando há dolo, fraude ou simulação. Situações essas que são completamente diferentes do caso em análise. E ainda que se alegue certa peculiaridade no caso, pelo fato da autuação ter origem na glosa de créditos de ICMS, o prazo decadencial aplicável ele continua sendo contado a partir do fato gerador. Por quê? Porque o próprio auto de infração revela que a fiscalização analisou todos os créditos declarados pela Eletropaulo em seus livros fiscais e, a partir deles, apurou o montante exigido. Ou seja, a Eletropaulo apresentou todos os documentos relativos à apuração do ICMS, cuja escrituração, inclusive, ela sequer foi questionada, e é evidente que a fiscalização já dispunha, desde o fato gerador, de todos os elementos necessários para homologar ou não os créditos. Assim, os créditos de ICMS até 17 de novembro de 2019, tendo em vista que a Eletropaulo
só foi intimado do lançamento tributário em 18 de novembro de 2024, estão integralmente fulminados pela decadência, devendo ser extinto nos termos do artigo 156, inciso 1 do CTN. E aqui passando para o mérito já, conforme aponta a autodifração, os créditos, e conforme também já apontou o excelentíssimo relator, os créditos eles foram glosados em razão do auditor fiscal não ter localizado nos arquivos do convênio 115.03 algumas notas fiscais e contas de energia elétrica que foram estornadas, e em outros casos, as notas fiscais que foram substituídas. Conforme foi explicado pela Eletropaulo, houve um problema tecnológico sistêmico na transmissão de alguns arquivos, mas todas essas notas fiscais elas foram corretamente escrituradas no SPED através do bloco C700, que inclusive esse bloco C700 ele é um registro específico na própria FD que consolida as informações sobre documentos fiscais relacionados à energia elétrica e gás canalizado. Esse bloco, no fim das contas, ele espelha o próprio arquivo do convênio SMS 115.03, de forma que é possível realizar uma auditoria de forma similar em termos de informações fiscais em ambas as obrigações acessórias. De qualquer forma, quando já dito, o SMS ele foi integralmente recolhido pela Eletropaulo, inclusive os comprovantes foram até juntados nos autos do processo. Então não houve qualquer prejuízo aos cofres públicos estaduais. E o estorno do débito mediante o lançamento do crédito ele é legítimo, ele é legítimo inclusive nos termos do artigo 4º do anexo 18 do Regulamento de SMS de São Paulo. E para comprovar os argumentos acima, foram juntadas à impugnação amostras de notas fiscais originais substituídas, os recibos de entrega da FD de todos os meses de 2019, bem como demonstrativos que permitem conferir os argumentos que foram levantados. Não se pode manter a cobrança porque não houve qualquer prejuízo ao erário. Eventuais falhas na entrega dos arquivos são um mero erro de fato que poderia, no máximo, gerar uma multa por descumprimento de obrigação acessória. E aqui, cumpre suscitar o artigo 142 do CTN, que é claro em determinar que a autoridade administrativa competente tem o dever de conferir todos os elementos fáticos e a sua congruência com os termos estabelecidos na legislação para que possa efetuar o lançamento tributário. E já passando aqui para os pedidos, o que a Eletropaulo requer é o reconhecimento da decadência e extinção dos débitos referentes aos créditos de ICMS até 17 de novembro de 2019 e o cancelamento integral da autodifração, considerando que os créditos foram corretamente desapropriados e pagos. Alternativamente, excelências, caso não seja colhido de argumentos acima, requer-se pelo menos a conversão do julgamento de diligência para a comprovação detalhada da validade e legitimidade dos créditos. Excelência, a Eletropaulo cumpriu com todas as suas obrigações fiscais. O autodifração ele não reflete a realidade dos fatos e, por isso, ele deve ser integralmente afastado. Agradeço a atenção de vossas excelências e desejo um ótimo dia. Obrigada, doutora Vitória. Então, para o relator, para o seu voto. Obrigado, presidente. Então, passando ao voto, as duas acusações de crédito indevido na recuperação englobada por estorno de débitos são duas, né? A primeira, porque as notas fiscais supostamente estornadas não foram encontradas na base de dados da Cefaz, e o item 2, que as segundas vias eletrônicas obrigatórias não foram localizadas na base de dados da Cefaz. Então, inicialmente, não se aplica ao caso a homologação tácita, que se refere para o 4º do artigo 150 do CTN, mas sim que dispõe o artigo 173 do mesmo Código, nos termos da súmula 9 deste tribunal, nos termos da qual o AIM é tempestivo. No mérito, a recorrente admite as omissões na entrega da documentação prevista no convênio, alegando um entrave tecnológico sistêmico. Alega que o fisco dispõe de outros meios para averiguar a correta procedência dos estornos, diretamente no bloco C700 do SPED, onde há o registro das notas fiscais de conta de energia elétrica e solicita, assim, que o processo seja convertido em diligência para esse fim. O auditor se manifestou a esse respeito e ele diz o seguinte, porque o autor diz o seguinte, olha, se você for lá no bloco C700 do SPED, as informações estão todas lá, então dá para olhar lá, apesar, né, dos problemas que a gente teve aqui, dá para verificar por lá. E o auditor diz o seguinte,
que devemos nos deter sobre a argumentação propriamente dita da defesa, que proclama que, embora os arquivos não tivessem sido transmitidos, fizeram parte da apuração do SPED, no bloco C700, não tendo havido prejuízo aos cofres públicos. Fica evidente que o bloco C700 traz um lançamento englobado de vários documentos fiscais, que tem por objetivo a consolidação dos documentos, de várias notas fiscais que são emitidas em uma via única. Bem, tal informação é pública e pode ser consultada no guia lá da FD. Ao contrário do que faz parecer a defesa, tal bloco não permite realizar auditoria de forma similar em termos de informações fiscais em ambas as obrigações acessórias, pois traz somente informações englobadas. Então, ela não apresenta o lançamento isolado e específico de cada um dos documentos fiscais, tá bom? Então, esse bloco não traz informações individualizadas, mas apenas englobadas. Ao consultar, continua o auditor fiscal, ao consultar a disposição e layout dos campos de registro C700, fica claro que não há menção a valores contábeis, base de cálculo ou imposto destacado, ao contrário do que dispõe a escrituração prevista na legislação. Assim sendo, por ser um registro englobado de documentos fiscais que não traz em sua constituição o somatório dos valores contábeis, base de cálculo e imposto debitado, não há como tal registro ter alguma influência na apuração do CMS. Para reforçar essa argumentação, e me utilizando da própria prova trazida nos autos pela defesa, podemos tomar como exemplo os vários registros C790, não 700, tá? Ali presentes, que trazem em seu layout, dentro de outros dados, os valores da operação, base de cálculo, destacado, etc, etc. No caso, tais lançamentos terão influência na apuração do CMS, ao contrário do registro C700, que tem apenas o objetivo de consolidação de dados e de documentos fiscais. Voltando, então, ao meu voto. Então, me parece estar claro que a análise do bloco C700 do SPED, solicitada pelo autuado, seria inócua, porque esse bloco não contém as informações que poderiam comprovar as alegações do autuado. Cabe ressaltar que o fisco buscou de forma exaustiva obter as informações junto ao autuado antes da lavatura do AIM, conforme narrado no item 3 do relatório circunstanciado. Houve um total de 5 notificações ao autuado para apresentação da documentação, mesmo por amostragem, com ínfimos resultados, não havendo assim sentido em promover novas diligências no processo. Analisando o conjunto fático probatório exposto pelo fisco, assim como a argumentação defensória apresentada pelo autuado, concluo que o contribuinte não possui documentos aptos a comprovar a origem dos créditos glosados no AIM, motivo pelo qual a autuação deve ser emitida, ressaltando a inutilidade de se analisar o bloco C700 do SPED para tal fim, haja vista que esse bloco não apresenta o lançamento isolado e específico de cada um dos documentos fiscais. Pelo exposto, mantenho a auto de infração. Esse é o voto, senhores. Já estou registrado. Ok, obrigada, Rubens. Então, os debates estão abertos. Estamos de acordo, senhor presidente. Eu acompanho também. Eu também acompanho. E não estou vendo o Flávio. Flávio está aí? Ah, tá. Eu acompanho. Achei que você tinha caído. Sim, ok. Então, vamos encerrar os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação. Então, no caso da Eletropaulo, todos acompanharam o relator, então foi unânime o conhecimento e o não provimento do recurso, doutora Vitória. Então, agradecemos aqui a sua participação e estamos encerrando o julgamento desse caso. Tenham um bom dia, obrigada, fique à vontade, se permanecer ou não. Estamos encerrando esse julgamento. Obrigada, tchau, tchau. Bom dia.
Bem, então agora temos os advogados presentes, acho que todos já fizeram sustentação oral, né? Vou iniciar agora pelo primeiro da pauta, né? Vamos seguir então a pauta, os que saíram em vista. Doutor Pedro ACRS Brands, Indústria e Comércio, doutor Pedro. O auto 4136846, eu sou a relatora, então esse caso saiu em vista para o doutor Adolfo e para o doutor Flávio, vista simultânea, foi feita a sustentação oral, então eu vou fazer um breve relato, doutor Pedro, e depois nós passamos ao voto vista, e se for necessário, então, o senhor está aí para esclarecimentos, de fato, né? Eu vi que teve uma petição também, então eu vou passar aqui a um breve resumo do caso, que já tem alguns meses. Então, o recurso, ele é misto, né? O recurso ordinário, o recurso de ofício. A decisão, então, monocrática julgou parcialmente procedente o auto, cancelando parte dos itens 2 e 3, né? Os demais itens foram quitados. Então, esses dois itens são infrações relativas à falta de escrituração das notas fiscais eletrônicas nos exercícios 2016 e 2017, relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento. O item tributadas, que já se encontraram escrituradas, e o item 3 são operações não tributadas, né? Então, essa é a diferença entre os dois itens. Teve uma diligência, as folhas, aqui eu cito as folhas, né? Determinando que a autuada elaborasse demonstrativo, levantamento relacionado à documentação, toda que foi apresentada dos itens 2 e 3, aí depois teve o julgamento da impugnação e a sexta Câmara determinou o retorno dos autos. Após julgamento da impugnação, a sexta Câmara determinou o retorno dos autos para nova decisão que foi proferida, e então essa é a decisão monocrática que nós estamos julgando, né, a segunda decisão monocrática, em razão deste retorno que já houve, né? Então, teve o parecer de ofício e o recurso ordinário. Aqui o caso é um pouco complexo, aqui eu vou tentar fazer um resumo para não me alongar demais, até porque, né, tem aí os votos de vista. Em síntese, eu mantive a decisão, acho que foi isso, eu mantive a decisão monocrática, então, apenas alterando a questão dos juros, limitando a taxa de juros ao patamar da Selic, então, negando provimento ao recurso de ofício, com relação a essa parte cancelada, né, em razão da documentação apresentada. Aqui vou citar os sistemas, né, fala-se muito aqui na questão do sistema de controle da portaria, os documentos, as declarações também que foram apresentadas, que foram bastante importantes, né, para esse cancelamento parcial, né, o autuante se manifestou, então houve essa decisão parcial, né, pelo cancelamento, baseada nas declarações de emitentes, então, que foram apresentadas pela defendente. Então, eu mantive inicialmente os cancelamentos parciais, né? Saiu em vista, então eu vou passar a palavra para os juízes com vista, e depois eu retorno em razão dessa nova petição que foi apresentada, né, com planilhas, né, foram esclarecimentos apresentados após a saída em vista. Então, eu passo a palavra aqui ao primeiro pedido de vista do doutor Adolfo. Está sem áudio, Adolfo. Eu vou lendo e, ao mesmo tempo, fazendo a copia e cola aqui para o sistema.
Um segundo. É, pedir vista para analisar mais detidamente as razões de mérito. E aqui eu passo a expor. Deixa eu fazer copia e cola. Peraí, deixa eu já colocar tudo aqui, já deu certo. Uma questão antecedente. Peraí. Uma questão antecedente, conhecido integralmente com mérito. E assim, o movimento. O ofício, presidente, eu estou te acompanhando. Qual que é o seu ponto? Negado provimento, Negado, né? né? Tá. Foi em razão da documentação apresentada, Tá. esses sistemas de controle, as declarações, né? É. Então, foi Já, negado. já registrei, aí fica mais fácil vocês acompanharem. Então, a acusação fiscal trata da falta do que eu vou falar só sobre o 2.3. A acusação fiscal trata da falta da escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento da autuada, cujas operações não são tributadas. As NFs estão relacionadas tais e quais forem. Segundo a autuada, as notas fiscais objeto da autuação foram emitidas simbolicamente pelo encomendante de industrialização e operações triangulares, nos termos da DNCAT 3 de 16. Sendo que referidos documentos fiscais não são escriturados, mas estão somente registrados no C195 do EFD fiscal. A representação fiscal assevera as folhas tais e quais, que além das notas fiscais de remessa para industrialização, a acusação também é composta por documentos que acobertaram outras operações, ou a folhas 500, que é uma de compra. De acordo com a relatora, a parcela do item 2.3, que é objeto do ordinário, deve ser mantida porque 1. A DNCAT 316 dispõe que os estabelecimentos envolvidos na operação triangular de industrialização devem estar localizados nesse estado para que se possa dispensar a escrituração de nota fiscal de remessa simbólica nos próprios registros próprios da FD Fiscal e a operações envolvendo estabelecimento de outras unidades na Federação. Há necessidade de notas fiscais de que as notas fiscais dos comandantes tenham sido emitidas com seu papel 949, que é outras saídas, para que o procedimento adotado pela autuada tenha legitimidade. Como há notas fiscais emitidas pelo encomendante com CAP distinto, como o 591, a escrituração nas entradas seria dispensada, não seria dispensada. Por fim, a autuada juntou as folhas tais e quais petição, esclarecendo pontualmente questões que foram aventadas na sessão do dia 2 de abril, e especialmente quanto ao item 2.3, apresentou esclarecimentos e correlação de lançamento de notas fiscais de registro de entradas no tocante às operações de remessa para industrialização. Muito bem. Inicialmente, esclareço que dentre os DANFs que compuseram a acusação do item 2.3, há documentos que converteram operações diversas da de remessa para industrialização. As folhas 500, 523 e 524, por exemplo, vejo que há DANFs de operações de compras de remessa para conserto e devolução que não foram escrituradas pelo atuado no seu registro de entradas. Nessa medida, hei de concordar com a representação fiscal quando alega que o item 2.3 não trata apenas de operações triangulares.
Mas no tocante às referidas operações triangulares de industrialização que compuseram o item 2.3, devo registrar minhas considerações. A operação está no artigo 406 do RICMES, é que eu transcrevo o RICMES. De acordo com meus grifos, verifica que que a operação está baseada tanto na lei de CMS quanto no convênio, que criou as obrigações acessórias para serem incorporadas às legislações estaduais. Em nenhuma dessas normas há a disposição de que a operação triangular, na forma regulamentada pelo 406, deve ocorrer internamente no Estado de São Paulo, para que os contribuintes envolvidos observem os procedimentos de emissão e de expiração. Nessa medida, a disposição prevista na DNCAT 316, de que a operação triangular de industrialização deve envolver tão somente estabelecimentos paulistas, é inócua para a manutenção da acusação fiscal, uma vez que ela, a DNCAT, inova ao estabelecer condições não previstas no convênio sem número, nem na lei de CMS, nem no RICMES. Já em relação às notas fiscais de remessa para a ilustração com o CFPC 1901, a autuada defende que os emissores dos documentos cometeram tão somente um erro formal, sendo que os documentos foram lançados em observações no registro de entradas. Ao consultar a petição e as tabelas de folhas tais e quais, e fazer diversas consultas aos autos, verifico que cabe razão à autuada. Primeiramente porque a adoção correta do CFP em operações triangulares sempre foi um tema controverso, na medida em que não há esclarecimentos específicos no convênio sem número acerca dos códigos adequados para a operação de trato ao artigo 42 daquela norma, que aqui em São Paulo é 406. 42 do convênio e 406 do regulamento. Além disso, a DNCAT 316 tem justamente como propósito esclarecer quais os CFPs devem ser adotados pelos contribuintes. Isso quer dizer que a norma foi expedida devido à recorrência de questionamentos a respeito dos códigos adequados para a consultoria, adequados perante a Conselharia Tributária de São Paulo. Dessa forma, considerando que a adoção do CFP em operações triangulares pode gerar controvérsia, esse ato isolado não é o bastante para a manutenção da acusação fiscal. Logo, ao constar a relação das notas relacionadas, depois eu peço a abertura, das notas relacionadas às florestais iguais, pude verificar que elas acobertam mais simbólicas para industrializar, para industrialização por encomenda, e foram registradas lá no registro adequado, na forma do artigo 402, esses dois ali na B do RICMES. Por exemplo, a nota fiscal 303.040, vou mudar aqui, está lançado no campo de observações dois de entradas, as folhas 2,52, com referência à nota fiscal de insumos, a nota fiscal 105, tem um erro aqui também, 026. A nota fiscal 303.053 está lançada no campo de observações no de entradas 247, de folha 2047, com referenciação à nota fiscal de remessa dos insumos por conta e ordem e ela relação à nota da fiscal adequada. A nota fiscal 313.611 está lançada com observações e também menciona lá no seu observações da nota jurídica, né? Não só a nota simbólica. Essas correlações de lançamento e referência no registro de entrada se repetem inúmeras vezes, podem ser consultadas, por exemplo, as folhas 2000, tais e quais que eu vou citando. Segundo meu entendimento, esses documentos comprovam que as notas fiscais objeto da acusação fiscal e listadas as folhas tais e quais foram registradas na forma prevista na legislação e devem ser desconsideradas, porque tem a referência lá no observações. Por essa razão, conheço do ordinário, dou parcial provimento para excluir da acusação fiscal do item 2.3 as notas fiscais das folhas tais e quais. No mais, acompanhe a relatora. Você pode abrir a audição para mim, por gentileza, presidente, para eu fazer os ajustes de redação? Obrigado. Sim, ok. Obrigada, Adolfo. Então, tá, abri já a edição, né? Tá. E podemos, então, passar ao voto do Flávio. Vou tirar aqui o voto, aí já passo a leitura dele.
o voto é simples, as acusações de falta de explicação do documento fiscal, e aí, para algumas delas, ela alega, depois, inclusive, das diligências que houveram e tudo mais, que as operações não ocorreram, tá? Apesar disso, teve também ao registro de portaria, como a doutora relatora já citou, que informa que algumas operações que a autuada forma para que não ocorreram estão no registro de portaria, tá? Mas, bom, eu estou em que sentido? Em que nas acusações fiscais, nas acusações de falta de escrituração do documento fiscal de entrada, que a autuada não reconhece, entendo que elas podem ser canceladas conforme exposto a seguir. Tá no 3, no voto aí. Para os documentos fiscais que acobertam operações cuja obrigatoriedade de manifestação do destinatário não é prevista no anexo 3 da portaria CAT 62, não havendo, além dos documentos fiscais emitidos por terceiro, outros elementos que indiquem a realização da operação de entrada, a relação da operação e a entrada de mercadorias no estabelecimento, a acusação de falta de escrituração deve ser cancelada com a alegação do desconhecimento da operação pelo destinatário. Tá? Para os documentos fiscais que acobertem operações cuja obrigatoriedade da manifestação do destinatário é prevista no anexo 3 da portaria CAT 62, não havendo, além dos documentos fiscais emitidos por terceiro, outros documentos que indiquem a realização da operação e a entrada da mercadoria no estabelecimento autuada, aí seria o registro da portaria, né? A acusação de falta de exclusão do documento fiscal na entrada deve ser cancelada com a alegação da não ocorrência da operação pelo destinatário e a confirmação da não ocorrência pelo emitente. Tá? Então, é nesse sentido. E aí eu converto em diligência para deixar isso líquido, porque eu entendo que talvez ainda não esteja, apesar da diligência que já houve, né, não esteja tão líquido nesses termos. Tá? Aí, quanto ao registro 195, objeto de pedido de vista do Dr. Bergamini, eu estou acompanhando a doutora relatora, porque o registro 195 ele não é o registro de escrituração do documento fiscal, e a acusação é formal somente de falta de escrituração de documento fiscal. Então, é nesse ponto aí. Eu citei o anexo 3, porque o anexo 3, na portaria CAT 62, ele torna obrigatório com que o recebedor da mercadoria reconheça a operação ou não ainda, tá? Inclusive de bebidas alcoólicas, tá? Em algumas operações, tá? Nessas operações, para destacar isso aí. É esse o voto. Ok, Flávio, obrigada. Então, eu li o meu voto original, né? E eu vi o processo ontem, o voto também do doutor Bergamini, e vi uma petição, né, que foi citada até no voto do doutor Bergamini, de folhas. Eu acho que o Flávio, o seu voto, eu acho que não mencionou isso, Flávio, porque a sua conversão em diligência é para a autuada, né, isso, prestar os esclarecimentos que foram apresentados nessa petição. No meu modo de entender, foi feita a diligência espontaneamente. É isso. Então, presidente, na verdade, até... Você chegou a ver essa petição? Sim, eu vi a petição, Sim, mas eu acho que a diligência acho que permanece, porque eu não sei se está exatamente como está no voto, e depois, se for acolhido nesse sentido, para que o fisco depois se manifeste, para a gente corra pelo trâmite normal, assim, padrão, né? Se eu já pulasse e falasse assim, ó, acolha a petição e mando direto para o fisco, eu acho que ficaria meio atropelado. Então, se for decidido nesse sentido, a autora fala assim, ó, já foi cumprido conforme a petição tal, tudo bem, né? Mas aí a gente segue depois normalmente conforme os trâmites usuais, né? Agora, por isso que eu já não queria, tendo em vista a petição, tá? Porque assim, Senhora no meu presidente, modo...
Só esperando o doutor Flávio. Eu O não doutor estou. Flávio já registrou, né? Acho que tem que registrar o voto do relator, porque eu gostaria de fazer uma Ah, manifestação também, sim. por favor. Sim, eu tenho que manifestar aqui. Tá. É que, na verdade, assim, por isso que eu nem registrei, porque, de acordo aqui, eu li essa petição, eu nem tinha visto, né? Aí fui ver o voto de vista também, e eu entendo que isso, para mim, ficou esclarecido, né? Então, eu vou reformular meu voto, tendo em vista esses esclarecimentos que foram apresentados, e aí por isso que eu perguntei ao Flávio se ele manteria ou não essa conversão em diligência, porque seria para autuada, e conforme foi citado no voto de vista do doutor Adolfo, esses esclarecimentos, essas planilhas, ela foi bastante complexa, né? A petição de folha 729 a 733, e as planilhas são 8 relatórios de folhas 10.737 a 10.998. Então, eu vou reformular meu voto. Aí a única questão é que isso não passou, né, na verdade, pela representação fiscal ou pela manifestação, embora são documentos que já estavam no processo. Na verdade, é apenas um demonstrativo com esses esclarecimentos, né, conforme mencionado pelo doutor Adolfo. Então, eu estaria no sentido de acompanhar o doutor Adolfo, a não ser que o Flávio tenha alguma mudança, né, dessa diligência, se seria o caso da manifestação da representação, Flávio. Essa foi a minha pergunta, se o seu voto ele permanece para a autuada, não é isso? Mas eu abro a palavra e os debates são abertos para o Pedro, tá? É que eu não confirmei aqui em razão disso. Então, presidente, eu estou permanecendo, inclusive, acho que para o item 3, a senhora está reformulando, né? Tá, eu estava acompanhando a senhora. É isso, as Tá? do item 3, Isso, eu estava acompanhando a senhora. Então, vai só ficar nessa parte. isso, mas de qualquer forma, eu vou permanecer, tá? É, nesse, nesse sentido, tá? Eu vou permanecer com o voto de vista aí. Ok, Pedro, Senhora ação presidente, é isso? eu tô terminando a minha manifestação aqui, que eu estou fazendo agora, então, se quiserem discutir mais um pouco o processo, em 2 minutos eu termino aqui. Tá, e eu também, então, aqui eu vou também lançar, eu não fiz essa reformulação, né? Porque eu queria ouvir também como seria essa diligência que foi proposta, né? Mas a minha manifestação, então, reformulação no sentido de acompanhar o doutor Adolfo nesta parte, né, do item 2.3, então, parcial. Eu te acompanho em tudo, presidente. Só nesse item que eu divergi, mas agora com concordância, né? A concordância nessa parte, Nessa então, eu parte, né? reformulo apenas nessa parte. Eu gostaria só de entender o que exatamente a senhora reformulou, presidente, que é um caso assim que a gente escutando, é difícil de absorver É. tudo. Não, é complexo mesmo, né, esse caso. Então, é a parte do item 2.3. Então, em razão dessa petição dos esclarecimentos, é a parte que foi mantida, né? Em razão, aqui, acompanhando o doutor Bergamini, no sentido da... Só um instante aqui. É parcial, tá? Então, a senhora está acompanhando o doutor Bergamini, acatando essas argumentações para cancelar parcialmente o que está ligado. Parcialmente, a parte E, que remanesceu do item 2.3. e o doutor Flávio quer uma diligência para análise dessa mesma documentação, que está sendo, que fundamentou essa sua decisão, é isso? É isso, assim, não é a documentação, foram os esclarecimentos prestados, né? Na verdade, não foi apresentada nenhuma documentação
diferente do que está nos autos. Entendi. São os documentos que já existiam, então foi apenas um demonstrativo apontando as folhas, então não é nova documentação, isso eu quero deixar bem claro, tá? Foram os esclarecimentos após a saída em vista, né, após o meu voto, as planilhas demonstrando as notas fiscais e os... aqui eu estava até com a planilha aberta. Tá bom. Então, é uma planilha para organizar o Passou na portaria, para organizar, É. exatamente. Então, na verdade, a minha diligência é mais sobre o item 2, né? Que a autuada, ela acho que nega as operações, né? Ela desconhece as operações, e aí tem algumas operações que, que tem controle de portaria, outras que não tem, né? E aí ela traz aqui, talvez até o patrono possa esclarecer, mas ela traz alguns esclarecimentos, até falando assim, ó, Declarações, né? isso, Declarações dos isso, ela, fornecedores. se a operação existiu ou não existiu, e se em algumas operações tem que ter a confirmação de entrada, né? E aí, se essa confirmação de entrada, se o fornecedor também se ela diz que não existiu e o fornecedor diz que não existiu, e se também não tem nada na portaria, inclusive nos documentos dela, ela coloca que alguns controles de portaria que foram considerados o mesmo número de notas se refere a outra nota com o mesmo número, né? Talvez o patrono possa esclarecer esse ponto aí, ou não. Sim, ele levantou até a mão, então vou passar a palavra ao doutor Pedro, se Perfeito. puder esclarecer. Muito obrigado, presidente. Só para corroborar aqui com as discussões, né, um breve esclarecimento de fato. Como já bem apontado por todos, essa nossa petição, que foi apresentada posteriormente, né, ao julgamento anterior, em que houve os pedidos de vistas, foi justamente no sentido, né, no intuito de organizar as informações que já constavam ali dos autos, dos documentos da autuação e da defesa de uma forma um pouco mais prática, porque são muitas situações, né, particulares a cada documento fiscal, então foi mesmo um intuito de organizar, né, esses documentos que já constavam nos autos em relatórios analíticos. Então nós separamos alguns, e acredito que o principal deles, que foi o considerado pelo voto do Dr. Adolfo inicialmente, é com relação ao item 3, em que nós demonstramos, né, as notas fiscais, né, em que havia ali uma indicação de CFOP diverso daquele que o fisco entendia como aplicável para as operações triangulares, né, de industrialização, porém ali pelos dados dos documentos fiscais, a própria escrituração, ficava muito claro que de fato se tratava sim de uma nota de remessa simbólica, portanto, né, escriturada aí conforme a decisão normativa CAT, inclusive foi o motivo que levou já ao cancelamento parcial da autuação em primeira instância. Com relação aos outros relatórios, aí sim nós passamos por casos em que, por exemplo, existe uma indicação, né, existe uma declaração, né, do destinatário, na verdade do remetente, que não houve aquela operação de circulação de mercadoria, ou então a nota não aparece no controle de portaria, e aí nós destacamos alguns equívocos, né, aí passando especificamente, não falando mais do item 3, que são as operações não tributadas, mas do item 2, mas demonstrando essas situações em que, muitas vezes, pelos próprios critérios ali, né, adotados pela decisão recorrida, seriam notas que deveriam ter sido canceladas, mas que não foram. E aí, a gente, com a devida vênia, aponta erros, né, de análise do próprio julgador, e aí sim, organizando essas informações, mostrando se há o registro no controle de portaria ou não, em que folhas isso aparece, se há a declaração ou não do remetente, também nas folhas em que isso aparece, tudo no intuito de facilitar a análise desses pontos. Mas, de fato, não há nenhum documento novo, não há nenhuma inovação, mas sim uma organização daquilo que já consta nos autos. E acho que, como o próprio doutor Flávio já bem apontou, acho que essas situações se aplicam mais ao item 2 do que ao item 3, né, que aí pela particularidade de se tratar de uma operação, né, de industrialização, né, triangular, aí existe todo o arcabouço normativo aplicável que fala da forma de escrituração lá no registro 195 no campo observações. Mas em resumo é isso, fico aqui à disposição para algum esclarecimento adicional também. Obrigado.
Obrigada, doutor Pedro. Adolfo está com a mão levantada, quer se manifestar? Pedro também, se você terminou, também pode. Para esclarecer que eu falei só sobre o 3, que é o que é a divergência de CFLP e as menções nas notas. O ponto da portaria, eu concordo que a atuação está correta, tem procedimentos específicos para que isso seja declarado, né? E não é o carimbo de portaria que pode suprir essas regras. Então, eu só olhei o item 3, que diz respeito à menção de CFOP nas notas fiscais, de remessa por conta e ordem simbólica, etc. Só esse ponto que eu vi. De resto, tudo eu acompanhei a Rosário. Então, Flávio, só para você estar colocando esse ponto, eu não acompanhei sua leitura, não entendi direito, não sei se você está indo a favor ao cancelamento do auto-inflação nesse 2 ou 3. E eu só falei sobre o 3. Em relação ao item 3, eu estava acompanhando a relatora no voto inicial dela, tá? Que ela estava mantendo, porque a escrituração foi feita no registro 195 em vez de ser feito no 190. E a acusação é de falta de registro, então se foi feito no registro errado, a acusação se mantém. Tá? Foi esse ponto. Agora, com relação aos documentos, é mais ou menos na linha em que falou o patrão aqui, tá? Tem alguns documentos que a autuada, a acusação é de falta de escrituração e documento de entrada, né? A autuada fala que, que ela não recebeu a mercadoria, tá? E aí, se ela não recebeu a mercadoria, então ela, quer dizer, se a operação não ocorreu, ela não recebeu, ela desconhece o que ela fala, então a acusação entendo que deve cair, a não ser que tenha algum outro elemento que sustente isso, né? Como seria o registro de portaria. E tem alguns registros de portaria, segundo aqui os demonstrativos, que tem o mesmo número de nota, mas é outra nota, sabe? E aí seria, pegou o registro errado. E aí, mas tem algumas operações também em que a declaração do destinatário na nota, ela é obrigatória. Fala assim, ó, eu recebi a mercadoria. Tá? Nas que tem essa declaração essa declaração obrigatória do destinatário, aí eu estou pedindo para ter tanto a declaração do destinatário que recebeu, né, quanto a do emitente que não enviou. Tá? De que quando o destinatário fez a declaração que recebeu, às vezes ele fez erroneamente. Tá? É por isso que eu estou tomando esse cuidado de pedir dos dois. Porque se ele fez erroneamente, então, se os dois declaram que não ocorreu a operação, às vezes acontece, né? A pessoa errar. Aí, se é uma declaração de falta de escrituração, se a operação realmente não ocorreu, está todo mundo falando que não ocorreu, ninguém escriturou, então acho que não tem por que ser escriturado mesmo. Tá? Seria nesse sentido a conversão em diligência. Tá? Senhora presidente, eu estou só no aguardo do registro do seu voto para poder registrar a manifestação. E não, só tirando a dúvida novamente com o Flávio. Então, a sua diligência, né, é para a autuada se manifestar e após para o fiscal. E não o fiscal se manifestar sobre essa planilha. Isso. Imagino que os dados, a autuada já tenha isso planilhados, que ela já apresentou, inclusive, né? Mas aí, se ela quiser falar aqui, ó, já está aqui apresentado, tá? Ou se não, se ela quiser, sei lá, reorganizar os dados numa planilha que ela entenda que cumpra melhor o objetivo. Tá? Mas é isso, primeiro para a autuada e depois para o fisco e aí a DRF. Seria esse o caminho. Agora, com relação ao... E aí isso tem notas realmente no item 2, não sei se eventualmente tem alguma nota nessa direção no item 3. Se tiver, também estaria marcado que não limitei, né, o item. Agora, com relação à falta de escrituração, que aí acho que é mais do item 3, que é do registro 690, 695, aí esse eu estava acompanhando a senhora no voto inicial, tá? Aí continuo com o consideramento do voto inicial da senhora, apesar da modificação, porque como é de falta de escrituração e
a escrituração é determinada, ó, você é no registro tal, a escrituração. Foi feito em outro registro, tá? Infelizmente, eu acho que o outro registro não supre o registro determinado pela legislação, tá? É isso. Sim, ok. Então, com esses esclarecimentos sobre a diligência, então, eu vou reformular acompanhando pela diligência, tá? Eu acho que a diligência vai esclarecer, a não ser que o Pedro traga aí alguma outra manifestação, é diferente, mas eu vou registrar, então, que eu acho que vem esclarecer esses pontos que ainda continuam, né? Remanescem. Então, eu estava aqui escrevendo, vou reformular, então, para converter em diligência. Acho que é bem-vinda a diligência. Doutora Rosário, então eu faço minha manifestação quando voltar, tá bom? Aí a gente já discute tudo de uma vez só. Ok. Então, encerramos aqui os debates. E verificando o quórum. Só, na verdade, só o Rubens. Iniciando a votação. Bom, então eu vou acompanhar a diligência do Dr. Flávio. É isso. É porque aí também passa já pela representação para analisar essa petição com essas planilhas, né? Embora são documentos que já estavam, mas que não houve essa manifestação e evitar qualquer nulidade. Então, encerrando a votação. Então, registrando o voto vencedor pela conversão do julgamento em diligência, então, o voto do doutor Flávio. Então, doutor Pedro, esse é o resultado saindo, conversão em diligência e a manifestação fiscal. A representação também terá a oportunidade de falar sobre esses demonstrativos, né, esses relatórios. Então, esse foi o resultado, a conversão em diligência. Obrigada. Perfeito, muito É uma obrigado. outra oportunidade. Eu que agradeço. Uma excelente sessão a todos. Peço licença aqui para me retirar. Obrigado. Obrigada. Então, agora vamos seguir aqui a pauta, para encerrar o julgamento aqui desse caso. Vamos seguir o auto 4147827, Roger Comércio Distribuidora de Cosméticos, doutor Flávio é o relator, e saiu em vista para o doutor Adolfo, é um recurso misto. Então, o doutor Flávio vai fazer uma breve, né, um resumo, e depois passamos ao voto de vista. Já foi feita a sustentação oral também nesse caso.
Então, bem resumidamente, tá? Aqueles casos de 426A, que a Fazenda cobra o recolhimento antecipado na entrada do Estado, tanto do imposto próprio quanto do ST, tá? E as mercadorias, elas são é produto de higiene pessoal, beleza, esse tipo de coisa, tá? Então é isso. Aí sai vista pelo Dr. Bergamini. Eu imagino que é sobre o recolhimento antecipado, sobre sua possibilidade ou não. Deixa eu só registrar o voto e já passo a leitura. O ofício, Flávio, qual que era mesmo, hein? Flávio, Não provido não provido, né? é o do Flávio, Tá sem áudio, Flávio. área de ofício não providos. O ofício ele foi não provido. Então, meu é ordinário provido e ofício não provido. Ordinário provido. Então, vamos lá. Bom, pedir vista para melhor me manifestar. Item 1. Inconstitucionalidade do CMST na entrada da mercadoria no território do Estado. Aí eu falo o que que é a ST, né? Que tanto a Constituição Federal como a Lei Candir fala que é necessário que haja lei, que a partir do final dos anos 2000 os estados começaram a cobrar ST na entrada e se valeu de leis genéricas para fazer essa cobrança e a delimitação específica da hipótese de incidência, da regra matriz e tudo mais, vem por decreto. Isso foi algo disseminado. Um deles foi o Rio Grande do Sul, que teve a sua legislação questionada no RE 598-677, do tema 456 de repercussão geral. No final do julgamento, o Supremo entendeu que isso é inconstitucional. Aí eu passo aqui o relevante. E aí eu faço a transição da emenda, né? Como se vê, o debate havido no STF estava em saber se a antecipação tributária gaúcha, que estava sob questionamento, dizia respeito a apenas uma antecipação do prazo de pagamento do ICMS, ou se estava diante de uma substituição tributária, que depende de lei a ser instruída e não pode estar baseada em decreto. Para termos em conta o exato contexto das normas questionadas, vejamos o artigo 24 da Lei Gaúcha e o decreto também gaúcho que prevê essa disposição. Aí eu faço a transcrição. Ao final do julgamento, o STF consolidou os seguintes entendimentos. Se a legislação tributária, decreto, prevê a antecipação do pagamento quando já tiver ocorrido o faturador, não há qualquer ilicitude, já que o prazo de pagamento não compõe a regra matriz de incidência. Mas se a legislação tributária, decreto, prever a antecipação enquanto não ocorrido o faturador, há inconstitucionalidade, porque estará cobrando imposto sobre evento que não configura, segundo a lei, faturador. E 3. A delegação genérica para decretos de obrigação tributária não é válida. E vejamos os trechos relevantes da íntegra do voto tomado nesse sentido. E aí eu faço a transcrição. Então, tudo isso é sabido, né? A gente já conhece isso. O grande ponto é saber se isso se aplica ou não para São Paulo. Aí eu passo para o item 2 do meu voto. O resultado do julgamento firmado no RE do tema 456 é em tudo aplicável à legislação paulista, especialmente porque o artigo 2º, parágrafo 3º-A da Lei Paulista 6374/89, contém as mesmas características genéricas da Lei Gaúcha número... Ixi, vamos aqui. Do artigo 24 para o 7 da Lei Gaúcha. Aí eu faço as duas transcrições para fazer o bate. No estado de São Paulo, o verdadeiro regulamento do CMST nas entradas está no artigo 406A do regulamento do CMS-SP,
Ou seja, um decreto que deveria apenas cumprir sua função regulamentadora, em verdade, institui todos os contornos da regra matriz de incidência do CMST, tais como fase gerador, sucessão passiva, base de cálculo, líquido e tudo mais. Aí eu faço a transcrição longa aqui do 426A só para mostrar que está tudo aqui mesmo. Tal como ocorrido com a Lei Gaúcha, questionada no RE do tema 456 no Supremo, a legislação paulista também incorre em constitucionalidade, já que os mesmos vícios que eram verificados lá são verificados aqui. A confirmar o fato, devemos ter em conta que a PGE pediu sua inclusão no RE 598677 com amicus curiae, antes de ser julgado o processo. Segundo a justificativa dada, o Estado de São Paulo tinha especial interesse na causa. Vejamos trecho da petição da PGE, onde afirma que São Paulo sofrerá os efeitos jurídicos da decisão que seria tomada pelo Supremo. Deve-se. Aqui eu faço a leitura porque é um ponto relevante. Então, diz a PGE no item 5 da sua petição, que está lá no processo juntado e é público esse documento no site do STF. Em síntese, a discussão travada nos pendentes autos versa sobre a constitucionalidade da antecipação do recolhimento de semestre da entrada da mercadoria no território em operação interestadual, mediante decreto. Tendo o Estado de São Paulo manifesto interesse na lide, uma vez que certamente sofrerá os efeitos jurídicos da decisão a ser proferida nos autos. Eu passo para o item 8. Com a devida vênia da decisão proferida pelo TJ do Rio Grande do Sul, a situação examinada nos autos diz respeito à simples disciplina do prazo de recolhimento. No item 16, ela diz o seguinte, a PGE: importante trazer aos autos informação do senhor secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, encaminhada na nota técnica anexada a essa petição. Aí o secretário do texto transcrito fala do impacto orçamentário. Então, São Paulo aqui fala expressamente que tem especial interesse, manifesta interesse, que vai sofrer as consequências jurídicas da decisão assinada pelo Supremo, e tanto faz que passe a defender o ponto de vista da Cefaz do Rio Grande do Sul. Aí digo eu. A seu turno, a nota técnica referida na petição da PGE faz expressa menção ao artigo 426A do regulamento, como sendo o elemento que causa o manifesto interesse do Estado de São Paulo, no RE e tal, do tema 456. Vejamos o teor da nota técnica que, ressalto novamente, foi juntada pela própria PGE na petição que pediu sua entrada no processo com amicus curiae. Aqui eu vou ler porque é um ponto relevante. Então, abre aspas. Esta nota técnica tem a finalidade de analisar e demonstrar que a aplicação do artigo 426A, então, o anexo da petição da PGE que fala que tem interesse, menciona expressamente o 426A, que prevê a antecipação do semestre quando da entrada da mercadoria no Estado de São Paulo, e aí vai falar seu ponto de vista. Aí no item 13 da nota técnica, o secretário da Fazenda diz: com a obrigatoriedade do documento do semestre na entrada do território paulista, e menciona novamente o artigo 426A do regulamento, e depois fala que tudo, no item 15 da nota técnica, o secretário diz que tudo se relaciona de fato à antecipação do semestre nos termos do 426A. Então, o STF, por sua vez, ao deferir o Estado de São Paulo a condição de amicus curiae, disse haver relação entre os fins institucionais da requerente e a matéria objeto do presente recurso extraordinário. Quer dizer que o STF, ao apreciar a petição da PGE e a nota técnica da Cefaz, reconheceu que o artigo 426A é o elemento que deflagra a manifesta do Estado de São Paulo como amicus curiae. Vejamos. Aí diz o Supremo: verifica o peticionário, preenche o requisito necessário para o seu ingresso na qualidade de amicus curiae, haja vista que há relação direta entre os fins institucionais do requerente e a matéria objeto do presente recurso. As razões de mérito apresentadas pela PGE não são mais relevantes porque já julgadas pelo Supremo, que decidiu que há necessidade de lei do distrito prevê todos os contornos. Mas o que há de mais importante é que tanto na petição da PGE e a nota técnica da Cefaz, é que tanto a petição como a nota técnica indicam, sem sombra de dúvidas, que a discussão travada no RE 456 se aplica inteiramente ao artigo 426A. Friso aqui que foi a própria PGE quem disse, com todos os grifos, que o Estado de São Paulo, abre aspas, certamente sofrerá os efeitos jurídicos da decisão do Supremo no 456. O TJSP tem já jurisprudência pacificada nesse sentido, que a decisão do Supremo afeta o 426A. Eu faço transcrição aqui de 1 a 2, 3, 4, 5 decisões do TJSP. E aí eu passo para o item 13, meu voto. A aplicabilidade da decisão do STF no RE número 598, tem 456, é indubitável
seja porque o Pedro já falou e se faz também. Mas também há outro ponto que eu vou precisar ajustar também aqui, outro argumento. Segundo o artigo 28 da Lei 13457, a gente não pode afastar a Lei Paulista por ser inconstitucional. Ocorre que o tema 885 do Supremo, que fala da coisa julgada, fala que disse que as decisões dadas pelo Supremo em persecução geral são em tudo semelhantes ao que é decidido pelo Supremo em ADI e é também semelhante aos efeitos de uma resolução do Senado que retira do sistema jurídico uma decisão tida como inconstitucional pelo Supremo. Então o Supremo falou isso. E por isso que existe uma cessação imediata e automática da norma jurídica posta sob questionamento. Então, em resumo, a posição do Supremo é a de que a questão do regime de repercussão geral obriga que temas decididos em controle difuso tenham eficácia erga omnes e vinculante, mesmo que o Senado Federal tenha suspendido a sua execução por resolução. Então, item 4, aplicabilidade dos preceitos ao caso concreto. O auto de infração lavrado contra a autuada versa sobre a cobrança de CMST não recolhido na entrada de mercadoria no território, conforme o quadro 6A, tendo em vista que esse recolhimento, que esse é o fundamento de validade da acusação fiscal, por outro lado, se o aludido dispositivo é inconstitucional, então a única conclusão que se tem é pelo cancelamento. Não se está aqui declarando, não está aqui, né, declarando a inconstitucionalidade do artigo 406A, apenas reconhecendo a irradiação dos efeitos da decisão do Supremo, do tema 456, conforme a admissão expressa da PGE e da Cefaz, e aplicando por analogia o artigo 28, inciso 1 da 13457, 1 e 2, né? 457. Então, com base nesses argumentos, eu conheço do ordinário e dou provimento para cancelar a outra infração. Este item da infração. Eu só preciso agora da edição, presidente, para fazer alguns pequenos ajustes de redação aqui. Ok, estão abertos os debates. Eu vou manter o meu voto de relatoria. Habilitei já, Adolfo. Tá, estou fazendo já, obrigado. Senhor presidente, eu só gostaria de me manifestar no sentido de que a gente fez algumas perguntas na Câmara Superior a respeito do tema, e acho que eles ainda não julgaram esse tema superior, e em algumas decisões, como foi trazido até na sessão anterior da Câmara Superior, eles pediram para ouvir a PGE nesse caso. Mas, caso se adentre ao mérito aqui, eu concordo com o doutor Flávio no seguinte sentido: o tema 456 está muito claro, ele não se refere à cobrança com substituição tributária, ele se refere ao 426A na entrada da mercadoria no território paulista, quando não há substituição tributária. Inclusive, a descrição do tema 456 é muito clara: antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para montante anterior à ocorrência tal. E no caso dos autos, obviamente, é uma cobrança relativa à substituição tributária. Então, a gente entende que não cabe o tema 456 nesse caso, e a gente fica aí com essa posição. Obrigado, senhor presidente. É o contrário, né? Não precisa de lei se for uma mera antecipação, porque aí prazo de pagamento não é sujeito à legalidade. Está no teor. E se tivesse ter, como é o caso, precisa de lei. Não, aqui, ó, antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei. Antecipação sem substituição tributária. No caso, é um auto cobrado com substituição tributária. Então, nós que se falar no 456. Então, olha o teor da decisão. No primeira aproximação da matéria, observa que a exigência da reserva de lei não se aplica à fixação do prazo de recolhimento. Isso porque o tempo para pagamento da isenção não integra a regra matriz de incidência. Não há maior questionamento quanto ao prazo para o pagamento do tributo ser fixado pela legislação, que é decreto, né? Após a verificação. Então, se tiver já tido a saída, que é o fato gerador, o prazo de pagamento pode ser disposto por decreto. Como se sabe, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Então, já surgiu a obrigação, o prazo para pagar a obrigação pode ser por decreto. Como se sabe, o caminho comum para a satisfação da obrigação tributária é este: com a ocorrência do fato gerador, surge a obrigação tributária principal, automática e falível, valor básico cavário, qual tem por objeto o pagamento da isenção, tal.
E aí, nessa ordem de ideias, antes da coisa do fajador, não há obrigação tributária. Sem crédito constituído, ao menos nos moldes fixados pelo CTN. Assim, não há que se falar em regulação de prazo para pagamento, uma vez que inexiste dever a pagar. Então, o que o Rio Grande do Sul falava, o São Paulo falava, não, isso é só um prazo de pagamento, mas não teve saída ainda. Está entrando, não está saindo. Ao se antecipar o suprimento da obrigação tributária, o que existe necessariamente é também a antecipação por ficção do faturador, já que existe a relação entre essa e aquela automática falível nos leis de Paulo Carvalho. Portanto, a conclusão inafastável é pela impossibilidade de possível decreto, como acabou fazendo o Fisco Gaúcho, que é o 14.6, a pretexto de fixar para os pagamentos se exigir pelo antecipado do semestre da entrada, por conta da questão de não ter faturador. Então, a decisão não é ementa. A ementa pode estar formulada, mas a decisão ela dá o exato contexto do que ela quer dizer. Então, a decisão inteiro teor fala a antecipação do 426A em condições que não envolvem substituição tributária. É isso que está na ementa. Não, está aqui, ó, ele explica, ele falou, ó, você pode fazer por mero decreto a antecipação dispor sobre prazo de pagamento se já tiver acordo de faturador. No 426A, como na Lei Gaúcha, não tem faturador, o faturador é a saída, não é a entrada. Mas a ementa diz o quê? Você está lendo a ementa? Eu tô lendo inteiro o teor. Então, a ementa diz claramente, a antecipação sem substituição tributária do pagamento requer a lei. Sem substituição tributária, está claro. O relator colocou bem claro aqui, grifou inclusive. O tema 456 não se refere. Não, a ementa é ementa, ela não é a decisão. O que vale é a decisão. Mas a ementa está escrito sem substituição tributária. Sem substituição tributária, como não vale? Ementa. Eu vou ler de novo aqui. Vou ler de novo, tudo de novo. A exigência de reserva legal não se aplica para a fixação de prazo para recolhimento do tributo. Isso porque o tempo para pagamento da exação não integra a matriz. Não há maiores questionamentos quanto ao prazo para o pagamento do tributo ser fixado por decreto, pressão tributária, após a verificação da corrente do farejador. Então, após. Então, saída. Já teve saída, você pode fazer o que você quiser. Primeiro dia útil, 10º dia útil, um ano seguinte. Como se sabe, o caminho comum para essa situação da obrigação tributária é este. Com a ocorrência do farejador, que é a saída, surge a obrigação tributária principal de forma automática falível, como leciona Paulo de Barros Carvalho, a qual tem projeto de pagamento da exação. Nasce para o contribuinte dever de pagar o tributo. Nessa ordem de ideias, antes da ocorrência do farejador, não há obrigação tributária, nem crédito constituído. Então, se estou comprando, eu não tenho um fato com crédito tributário constituído na compra, tem na saída. Não há, aos menos nos moldes fixados pelo CTN, ou seja, só se mudar o mundo todo, o CTN é o que vale, né? Então não tem fajador, que é a saída. Ao se antecipar o surgimento da obrigação tributária, o que existe necessariamente é também a antecipação por ficção da ocorrência do faturador, que é o que é errado. Ele vai falar que é errado, mais abaixo. Olha, ele fala assim, apenas por lei isso é possível antecipar a cobrança antes do faturador, porque ST é por lei. Apenas por lei isso é possível, já que o momento do faturador é um dos aspectos da regra de incidência. Portanto, a conclusão inafastável é pela impossibilidade, vou ler de novo. Portanto, a conclusão inafastável é pela impossibilidade de, por meio de simples decreto, como acabou fazendo o Fisco Gaúcho, que é exatamente igual ao que faz São Paulo, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exigir o recolhimento antecipado do CMS na entrada da mercadoria do território do Rio Grande do Sul. Como visto, rigorosamente, de prazo de pagamento não se trata. Então, cobrar imposto na entrada sem lei específica não é possível. É o que está falando o Supremo. Adolfo, você está fazendo alguma edição ainda? Porque não está registrado, né? Eu estou só falando com o Pedro aqui. Não, sim. Não, eu só estou perguntando se você ainda tem alguma edição. Não, só para pontuar, realmente tem a Câmara Superior, ela tem se deparado com essa questão. Usualmente ela tem convertido em diligência, como até colocou o doutor Pedro, né? Eu estou optando por manter a decisão singular, tá? Mas usualmente a Câmara Superior, quando se depara com essa questão, ela tem convertido em diligência. Vocês estão me ouvindo? Caiu, né? Sim, voltou. A imagem está ruim, mas o som está bom.
Estou sentindo Nenhuma, está falhando. nenhuma decisão do superior que eu vi para fazer esse voto, porque nós julgamos na semana passada, né? Nenhum processo que eu vi da superior consta a menção ao que a PGE já falou. Eu acho, na minha visão, desnecessário perguntar para ela, a PGE, o que ela já falou. Eu Ela já estou falou, não. aguardando aqui para solicitar uma preferência, Adolfo, se você... Não sei se ainda está precisando abrir. Eu já Registrou. fiz. Mas não... Não, o doutor Flávio trouxe na última sessão um voto da superior convertendo em diligência. Mas Para a PGE se manifestar. nem na do Flávio e nem da que outros que eu consultei Agora, para essa, não há menção aos dizeres da PGE que ela própria fez no Supremo. É engraçado que não está autorizando uma preferência que eu gostaria de colocar, acompanhando até o doutor Adolfo, que eu aqui, enquanto vocês estavam falando, eu fui escrevendo, que eu acompanho o voto de vista do doutor Adolfo, entendo que está bem fundamentado, haja vista que, no presente caso, entendo que não se trata de aplicação da norma de vedação prevista no artigo 28 da Lei 13.457. Eu queria registrar, mas ele está dizendo que não... agora atualizou. Estava travado o meu. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá. Sim. Não é porque está instável e está travado. Agora eu consigo, assim, eu tinha solicitado aqui, mas não estava abrindo, tá? Então, eu vou registrar. E aí eu leio e a gente fala. Sim, então eu vou ler, eu fiz uma preferência simples enquanto vocês estão debatendo, dizendo que eu acompanho o voto de vista do ilustre juiz Adolfo Bergamini, haja vista que, no presente caso, entendo que não se trata de aplicação da norma de vedação prevista no artigo 28 da Lei 13.457. Isto porque, apesar de ter sido reconhecida a inconstitucionalidade, o afastamento da exigência decorre do reconhecimento da impossibilidade de instituição de obrigação tributária por decreto, em observância ao princípio da estrita legalidade, além do que os temas de repercussão geral ou firmados em recurso
repetitivos pelos tribunais superiores devem ser aplicados no processo administrativo tributário. Então, este é o meu voto, senhores. Estão acompanhando o voto de vista em razão dessa fundamentação que foi colocada no voto de vista. Esse é o meu voto. Bom, vou Os acompanhar debates estão abertos. vou acompanhar o doutor Não Flávio. abertos, sim. Pois não, Rubens. Eu acho que isso é um assunto para o judiciário. É complicado a gente estar cancelando aqui, né? Então, eu acompanho o doutor Flávio. Porque a regra está vigente e eficaz, né? Então, eu encerro os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, o caso Roger, comércio distribuidor de cosméticos, foi conhecido, o recurso ordinário conhecido e não provido, e o recurso de ofício conhecido e não provido. Esse é o resultado. Agora eu tenho que registrar o voto vencedor, recurso ordinário conhecido, com julgamento de mérito, provido, recurso de ofício conhecido, não provido. Então, registrando o voto de vistas do doutor Adolfo. Esse é o resultado, doutor Gustavo. Então, ficamos à disposição. Obrigada pela sua presença. Obrigado, presidente, e bom dia a todos. Tenha um bom dia. Então, encerrando o julgamento desse caso, então vamos seguir a pauta. Ainda temos mais um advogado presente, que é o doutor Giancarlo. Bom dia, doutor Jean. Bom dia. O caso é KSPG, Automotive Brasil. O doutor Flávio é o relator, o auto é o 5036776. Doutor Flávio é o relator, vai fazer um breve resumo e saiu em vista para o doutor Adolfo. Foi já realizada a sustentação oral, então é para acompanhamento e, se for necessário, algum esclarecimento de fato, doutor Jean. Então, o relator para um breve histórico do caso. Senhora presidente, teve um fato superveniente depois do pedido de vista no último julgamento, foi peticionado nos autos, mas eu queria só fazer esse esclarecimento, se vocês me permitirem, muito rapidamente. Tem um precedente da própria empresa num auto quase Só um idêntico. instantinho, melhor o doutor Flávio fazer um Claro, relato, né? Rapidamente, para nós que lembrarmos, eu saí em vista, mas eu não lembro exatamente, eu até olhei rapidamente, mas é melhor o doutor Flávio fazer um resumo, né? Não, Aí sem depois problema. a gente passa. Tá ok. Obrigado. Bom, o caso de falta de pagamento do ICMS, aquele exportação não comprovada, né? Remessa para exportação, que a exportação foi não comprovada, porque o registro no evento não foi averbado no documento fiscal e na DUI, né? E aí eu estava convertendo em diligência para se manifestar sobre os documentos juntados pela autuada aí, e os cotejos tratados, os documentos constantes no AI, né? Era isso, tá? Tá. Era esse o ponto.
principalmente documento de transporte, né? Se mercadoria saiu do estado, não saiu do estado, esse tipo de coisa. Então, como saiu em vista, então passamos ao doutor Adolfo e aí depois damos a palavra ao doutor Giancarlo. Certo. O Flávio estava pedindo a conversão em diligência, né? E a gente tem, até foi uma decisão recente nossa que a gente tem aceito provas até interposição do ordinário, né? Depois disso, não. Aí eu tô pedindo vista, só falar que eu não concordo com a diligência, porque os documentos devem ter, os DARTs e tudo mais, né? Deveriam ter sido apostados na ocasião da apuração, ou quando muito no ordinário, pelo menos, que é o que a gente tem falado, né? Então não, eu tô votando contra a diligência e propondo o não provimento do recurso. Então, doutor Giancarlo, seus esclarecimentos de fato. Perfeito. Só queria esclarecer brevemente que depois do julgamento inicial desse caso, houve o julgamento de um caso análogo da própria recorrente, a mesma operação, período diferente, e é o auto 5035-505 pela Quinta Câmara Julgadora. E naquele caso, embora evidentemente a decisão não seja vinculante nem nada, mas foi dado provimento ao recurso ordinário por unanimidade com base em provas muito semelhantes às que foram apresentadas aqui. Então, só para que esse julgado seja levado em consideração aí nos debates. Era só isso. Muito obrigado e bom julgamento. Ok, obrigada. Ainda não está registrado, né? O voto Eu tô está registrando. registrando. Feito. Senhora presidente, bom, então a gente tem que primeiro decidir essa questão da extemporaneidade das provas, né, que é o voto trazido pelo Dr. Bergamini, para depois, então, se resolver conhecer o documento, aí então eu faço uma manifestação um pouco mais detida a respeito do voto do Dr. Flávio, né? Somos pela extemporaneidade e pelo não conhecimento, da mesma forma, mas vamos discutir o assunto, então. Eu fiquei com a seguinte dúvida que eu vou perguntar ao doutor Adolfo, ou Flávio mesmo. Quando, Adolfo, no seu voto você coloca que os documentos foram por amostragem, é isso? Teve a amostragem, né? E o que o Flávio está fazendo é propondo, Sim. me corrija, Flávio, se é isso mesmo. Está propondo a baixa diligência para que esses documentos sejam melhor elaborados, né? Mais bem analisados. Eu tô seguindo o que nós decidimos aqui. Sim. Tem que ser. Acho que não, né? A minha dúvida é qual seria, assim, dentro desse objetivo, se seria importante, seria válida a diligência, teria algum resultado, né? Porque no voto aqui, não vi esses documentos, está apenas por amostragem, então não teria essa comprovação, pelo que foi aqui aventado, né? Tem que ser, pelo que É isso, né? Então, a diligência para mim, que assim, eu entendo que a exportação se comprova com a averbação na DUI, né? Tá. Então, esses outros documentos, conhecimento de transporte, esse tipo de coisa, ele poderia, no meu entender, alterar, por exemplo, a alíquota do imposto. Se a mercadoria saiu do Estado, tá? Então, a alíquota seria interestadual e não a alíquota interna. Tá? Então, seria mais nesse sentido. Mas então, por isso que eu permaneço com o pedido de diligência, mas se for vencido na diligência, aí eu não sei se eu vou ter que também proferir voto de mérito, não sei como é que funciona o sistema aqui.
e se eu tiver que proferir voto, se eu não tiver que proferir voto de mérito, eu permaneço na diligência. Agora, se eu tiver que proferir votos de mérito, aí eu vou votar só para alterar a alíquota, porque eu não vi no auto nada que descreva que a operação não foi. Quer dizer, tem que não foi exportado, né? Mas ele não chega ao ponto de falar que não saiu do Estado. Talvez englobe uma outra, mas eu não vi algo bem pontual nesse sentido. Tá? Então, por isso que talvez se eu não tiver que votar no mérito, eu não vou adentrar o mérito, mas se eu tiver que votar, provavelmente eu devo votar no sentido da alíquota somente, porque para comprovar a exportação, eu entendo que tem que ter o registro na DUI, como diz a portaria da Receita e tudo mais. É isso. Nós tivemos casos recentes assim, né? Também, né? Também. Mas eu só fico pensando o objetivo, né, da diligência, se seria relevante. Então, senhor Ou se presidente, seria se me permite uma manifestação, o que que ocorre? Sim. O caso aqui é exportação com formação de lote para exportação. Então, o que que a recorrente fez? Ela enviou a mercadoria para o estado do Paraná, onde seria formado o lote de exportação e seria exportado. Então, como não há o registro de averbação, o fiscal autuou, falou não foi exportado. Ok. Aí, teoricamente, existiria essa operação de São Paulo para o Paraná. Então não houve a exportação, mas foi para o Paraná. Então teria que ser cobrado a alíquota de 12%, que é o que o doutor Flávio está comentando. Então, essa comprovação de que a mercadoria foi para o Paraná é feita pela autuada, anexando conhecimentos de transportes por ocasião do recurso ordinário. E o autor do feito, ele é claro no seguinte sentido, olha, não só antes de fazer o auto, como depois da defesa, ele é claro, olha, a autuada não apresentou provas de que houve a saída da mercadoria do Estado de São Paulo. Então, ele só apresentou esses documentos, esses conhecimentos de transportes por ocasião do recurso ordinário. Então, entendemos que não é caso de conhecimento, o auto tem que ser mantido conforme lavrado inicialmente. Se for conhecido, então esses conhecimentos de transporte tem que ser de conhecimento, tem que ser convertido em diligência, aí sim, para que o autor do feito possa se manifestar sobre eles, porque o autor do feito tem falado desde o início, não há provas de que houve a saída da mercadoria do Estado. É esse o nosso posicionamento, senhor presidente. Sim, ok. Eu vou acompanhar o Flávio pela conversão em diligência, no sentido de que, assim, nós temos aceito esses documentos, até, né, como disse aí o doutor Adolfo, no momento do recurso. Então, eu acho que o autor tem que se manifestar, sim. Eu concordo com o Flávio aí, acompanhar que pode ser essa comprovação das operações, não para exportação, mas, né, para outro estado. Vou acompanhar o Flávio. Eu também acompanho pela diligência. Então, podemos encerrar os debates. Verificar quórum. Iniciando a votação. Então, o resultado, doutor Jean, é a conversão do julgamento de diligência, votará numa outra oportunidade, com a manifestação. Perfeito. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Bom resto de semana aí. Tchau, tchau. Bom dia. Agora não temos mais advogados presentes, então encerrando aqui o julgamento da KSPG.
Foi encerrada a votação, encerrando o julgamento. Agora estão seguindo a pauta. O caso comercial Guri, importação e exportação, 5036-569. Doutor Adolfo é o relator, saiu em vistas para o doutor Rubens. Adolfo para o breve relato e depois o voto de vista. Deixa eu só abrir aqui. Bom, emenda é ICMS, votação direta, falta de pagamento do imposto na importação, mercadoria desembaraçada no Rio que veio direto de São Paulo. A recorrente não prestou razões recursadas acerca do local desse ICMS devido no desembaraço, alegando tensões de operação logística e que seus sócios deveriam ser responsáveis pela inflação. Aqui é a divergência que o Rubens e eu temos em relação a onde que é devido o imposto da importação. Eu acho que só pode ser, que não pode ser confundido as figuras da importação direta, importação por encomenda, importação por conta e ordem. E aí eu voltei pela manutenção. É isso. Ok, Rubens, o seu voto. Bom, nesse caso, eu concordo com o relator nas conclusões dele, porque após um minutinho só, deixa eu ver, deixa eu fazer um breve relato aqui. Operações de importação de mercadoria, desembaraço ocorreu no Rio de Janeiro, tá? O imposto foi recolhido para o estado do Rio de Janeiro. Esse autuado comercial Guri está estabelecido em São José dos Campos, e ele promoveu diretamente a importação dos produtos. As DIs indicam que o autuado é o adquirente e o importador da mercadoria. Não se trata de importação por encomenda, nem por conta e ordem. O autuado é o próprio importador da mercadoria. E então, não há a figura do importador por encomenda ou por conta e ordem. Ele adquiriu com seus próprios recursos a mercadoria e consta nas DIs como o importador formal da mercadoria. Essa empresa, a Nihon Assessoria em Comércio Exterior, atua apenas como despachante aduaneiro, tá bom? Então, considerando que o autuado é o adquirente da mercadoria junto ao estrangeiro e o ICMS de importação cabe ao Estado paulista, independentemente de quaisquer atos praticados pelos recorrentes em sentido diverso ou valores recolhidos a terceiros, pois nada disso afeta o direito do fisco bandeirante em exigir o que é de direito ao erário paulista. Eu acompanho o relator, então, as suas conclusões pela manutenção do auto de infração. Já está registrado o voto. Obrigada, Rubens. Então, falta... já confirmou? Deixa eu voto. Agora, o doutor... falta a confirmação do relator, né? Estamos de acordo, senhora presidente. Ok, então, confirmado o voto do relator, então encerrando os debates. E verificando o quórum. Oi? Esse processo do Comercial Guri. Isso. Ele é similar aos que a gente já tem votado de importação e de importação, tipo o da Axion que a gente votou. Teve outros também que... É conta e ordem, não, acho que não. Os outros foram encomenda. O paulista, o autuado foi quem comprou a mercadoria no exterior, nesse caso aqui, sabe? Direta, importação direta, né? Foi essa, tá, não foi essa não é diferença. similar, então, aquele conteúdo, tá, esse é direto. Aqueles a gente faz a distinção quando é encomenda, né? Isso, tá. Não, é que eu estava vendo aqui, eu não estava achando
Diferença. Tá bom, então. Obrigado. Eu estou, então, acompanhando o Dr. Rubens, que naqueles outros eu tenho acompanhado o Dr. Bergamini, né? Depende. Não sei, Aqui, na aqueles. verdade, tanto eu quanto o Dr. Bergamini estamos mantendo alto, tá? Por ser importação direta, né? E Eu não. creio que apenas a fundamentação talvez divirja um pouco, mas a conclusão é a mesma. Mas a minha fundamentação é essa: o paulista comprou a mercadoria, ele consta como adquirente e como importador nas declarações de importação, então não há que se discutir nesse caso. Ah, perdão, então. Então eu me confundi. Realmente estou acompanhando o Dr. Não, Bergamini. pelo que eu entendi, também é diferente, né, daqueles Isso, outros, a gente tá. faz a distinção, Isso, importação faz a e ordem distinção. e encomenda. Isso. Então tá bom, obrigado. Ok, então encerramos os debates, iniciando a votação. Então, todos acompanharam o relator. Então, encerrando a votação do caso comercial Guri, o auto 5036569, conhecido e não provido o recurso ordinário do contribuinte. Então, continuando aqui, a encerrar essa votação, encerrar o julgamento, e o próximo, Rádio Holland Brasil Serviços Marítimos Limitado, é o último da pauta, é o auto 5052035, doutor Rubens é o relator, recurso ordinário do contribuinte. Então, a palavra, Rubens, por favor. Senhores, mais um caso de exportação sem averbação do evento na nota fiscal. Nesse caso, o contribuinte é uma empresa que faz manutenção em embarcações atracadas aqui no Brasil, se eu não me engano, nos equipamentos de radiocomunicação, tá certo? Ele alega que a documentação juntada a seu recurso comprova a materialidade da exportação e pede-se que seja analisado. O fisco sustenta que a única forma de comprovar a exportação consiste na averbação deste evento na nota fiscal eletrônica e que, na ausência dessa averbação, não se considera exportada a mercadoria e, por conseguinte, devido o imposto. Não está escrito no voto, mas eu ressalto que nesses autos de infração, normalmente o fisco notifica o autuado durante a ação fiscal a justificar o porquê que não se houve essa averbação, né? E não assim, olha, eu não quero saber se há provas que saiu mercadoria, não houver averbação, mercadoria juridicamente não foi exportada, algo assim, né? Eu entendo que ele tem direito de fazer prova, principalmente porque esse caso aqui não é aquele caso em que há uma exportação da mercadoria, uma venda da mercadoria para o exterior. Ele presta serviço em embarcações que estão atracadas aqui no Brasil. É uma situação específica, né? Então, ele diz o seguinte: deve-se considerar que a recorrente não realiza uma operação de exportação literalmente considerada, quando há o envio da mercadoria por meio de algum modal de transporte para um adquirente no exterior. As suas operações são equiparadas à exportação, sim, mas ocorrem de forma diversa, com o emprego de mercadorias no reparo ou manutenção de embarcações. São exportações realizadas diretamente na consecução dos serviços prestados pela recorrente, sem que seja necessário percorrer o caminho usual de uma exportação. Nesses termos, é possível verificar a partir da documentação acostada que a recorrente efetivamente utilizou itens em sua atividade de manutenção e reparo de embarcações, as quais são consideradas como exportadas. Vale frisar, a recorrente comprovou os itens utilizados e a efetiva realização dos serviços, com o que se constata, sem dúvidas, que as mercadorias foram exportadas, não pelas vias usuais, mas pelo tipo de atividade que ele
que ele presta, né? Eu coloco aqui que essa nossa Câmara já decidiu, em casos parecidos, pela conversão do processo de diligência no núcleo fiscal para apurar se há provas da materialidade da saída física da mercadoria do país, ainda que, por algum motivo, né, a averbação não possa ter sido concluída por questões diversas. Eu ressalto que o regulamento dispõe que o imposto não incide sobre a saída de mercadoria com destino ao exterior e a prestação de serviço, prestação de destino de serviço ao exterior, e que a Lei Complementar 8796 determina que o imposto não incide sobre operações e prestações que destinam ao exterior mercadorias, etc, etc. Curiosamente, a Lei 6374 não trata desse assunto. Enfim, percebe-se que a Lei Candir e o Higgins determinam que não incide o CMS em saídas de mercadorias destinadas ao exterior, sendo essa a única função legal e regulamentar para afastar a incidência do imposto. Dessa forma, entendo que o órgão de julgamento pode deliberar a respeito, dentro do que determina a lei e o Higgins, no sentido de apurar os motivos pelos quais não ocorreu a averbação do evento de exportação na nota fiscal eletrônica. Quanto aos fatos, a auditora, à época do trabalho fiscal, notificou o autuado a justificar a ausência de averbação da exportação na documentação fiscal, e que este apresentou justificativas apenas para 29 notas fiscais em relação às quais houve o retorno da mercadoria ao estabelecimento. Em face das dificuldades enfrentadas pelo contribuinte em levantar a situação dos documentos fiscais restantes, a auditora o questionou se poderia considerar respondida a notificação somente em relação às mencionadas 29 notas fiscais, onde o contribuinte respondeu, abre aspas, favor considerar respondida, por favor, fecha aspas. Isso foi usado assim, olha, ele admitiu a infração quanto aos demais, porque ele disse que estava respondida a notificação. Tá? A meu ver, essa resposta, o contribuinte não estava admitindo a infração contra as demais saídas. Foi uma forma infeliz dele se expressar, que naquele momento era o que ele tinha. Tá? E ele trouxe no recurso vários documentos que ele conseguiu juntar lá, haja vista a atividade que ele trabalha, né? Que não é saída de mercadoria vendida ao exterior, remetida para o exterior, prestação de serviço em embarcações, leva a coisa, instala lá, não precisou, traz de volta, entende? Não é uma coisa usual, como a gente está acostumado, a formação de lote para exportação, etc. Então, nesse sentido, considerando o esforço do autuado em comprovar a efetiva saída dos produtos do território nacional, considerando também o caráter específico de suas atividades, que foge um pouco das operações de exportação via remessa de produtos ao exterior, voto pela conversão do processo em diligência à auditora fiscal para que esta, em colaboração, informe se a documentação recursal juntada pela autuada é apta a comprovar a efetiva saída das mercadorias do país, apesar da inexistência de averbação do evento na nota fiscal eletrônica, e, caso positivo, por gentileza, elabore um demonstrativo listando as saídas que foram comprovadas, que aí a gente delibera aqui, tá? A auditora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a apresentar demonstrativos, qualquer outros documentos, de forma a facilitar ou viabilizar a análise do material. Esse, então, é meu voto, senhores. Que se analise o que ela trouxe em recurso ordinário. Ok, obrigada, Rubens. Então, os debates estão abertos. Novamente, senhora presidente, nós somos contrários à diligência aí por isso que o doutor Rubens relatou aqui, realmente ocorreu e está muito bem claro nos autos, mas o que acontece é o seguinte, o fiscal notificou para apresentar motivos pelo qual não teria ocorrido a averbação, ela respondeu para 29 notas, e pediu dilação de prazo. A fiscalização concedeu dilação de prazo e ela não apresentou mais nada. Então, a fiscalização, até de uma forma extremamente diligente, perguntou, falou, escuta, você não apresentou mais nada, você não tem mais nada, posso considerar respondida a nossa notificação? Ela falou, sim, pode considerar respondida. Então, tá bom, então não tem averbação, ele autuou. E me parece que essa
esse pedido do relator, no sentido de verifique se a documentação apresentada comprova a exportação, existe uma grande chance aí da autora do feito falar, olha, para mim o que comprova a averbação é o registro o que comprova a exportação é a averbação da nota fiscal pela Receita Federal. Não tem, acabou. Ela não vai exatamente analisar a documentação que foi feita, que foi anexada. Sem nenhum motivo pelo qual foi anexada só no recurso ordinário, de novo, porque a fiscalização, de forma diligente, perguntou: é só isso? É só isso. Poderia ter pedido uma nova dilação de prazo, enfim. Então, essa é a nossa manifestação, senhor presidente, contra a diligência. Só uma questão, doutor Pedro. Na diligência, não estou perguntando se a documentação comprova a exportação, perguntando se a documentação comprova a saída da mercadoria do país. Se isso comprova ou não a exportação, a gente pode deliberar depois, né? Bem, estão abertos os debates, quer dizer, continuam abertos, né? É complicado um pouco, né, assim, no sentido dessa documentação, vi posteriormente, eu concordo até com a representação fiscal, em parte, mas eu não vejo também outro jeito, né, de não ter uma manifestação sobre essa documentação, né? Talvez pudesse só, se for o caso, especificar um pouco mais a diligência, ou não, né? O Aí que a eu. gente pede é dizer, olha, isso que ele apresentou comprova que a mercadoria realmente saiu do país, né? Considerando aí as características da operação do contribuinte, né? A auditora pode falar assim, não comprova, não dá para dizer que a mercadoria saiu do país com relação a essas notas fiscais. Não tem dúvida, então, a gente mantém. Se ela falar assim, não, olha, a prova sim, que a mercadoria saiu, mas não tem averbação. Aí a gente discute aqui. Eu só queria ver essa questão de fato, né? A questão de direito a gente vê. Mas essa questão de fato, acho que seria importante para a gente formar aí a nossa opinião, né? Claro, Eu Sandro. estou acompanhando o Dr. Rubens, tá? Eu entendo que para comprovar a exportação tem que ter a registro, a aprovação na DUI, como falou o Dr. Pedro, mas eu não sei quais documentos o Dr. Rubens entende que comprovariam, mas então, se vai ajudar no convencimento dele aí, eu acompanho. Eu entendi que teve juntada de documento no ordinário, né? Que é o que a gente tem sido aqui. É no ordinário. Então, eu acompanho também. É isso, também acompanho. Eu não vejo outra solução, né? Assim, se apresentaram os documentos, teria que se manifestar mesmo, né? Neste momento, ainda, né? Ainda é o caso de apreciar. Então, encerrando os debates. E verificando o quórum. Estou divulgando aqui para ele. Então, iniciando a votação. Então, todos acompanhando. A Rodrigo caiu? Travou o vídeo. Ação, encerrando o julgamento desse caso. Então, com isso, nós encerramos a pauta de hoje, todos aqui encerrados, e podemos encerrar a votação, a gravação, Oswaldo.